A programação da UFPR-TV tem o apoio cultural da Itaipu Binacional. Na década de 50, quando os automóveis começaram a se popularizar, o comportamento do pacato cidadão diante do volante chamou a atenção. E como que para sublinhar o espanto, o retrato mais fiel desta realidade vem da ficção, nos traços do genial Walt Disney. Quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. Ano de 2004, o mundo mudou, as ruas e os carros mudaram, mas os motoristas continuam os mesmos. Saiam da minha rua, abram o caminho, eu quero passar! O trânsito violento mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano no mundo. No Brasil, este número chega a 35 mil. Com mais vítimas que muitas guerras, o trânsito vira uma questão de saúde pública e assunto para psicólogos. Não tem muito mistério, o que tem é gente. E gente apronta confusão. Os levantamentos de vários locais apontam que 90% dos acidentes, o comportamento humano está envolvido. Então, tem gente até propondo que se retire a denominação de acidentes, porque não são acidentes. Quer dizer, esses fenômenos, né, de colisão, atropelamento, eles são perfeitamente identificáveis. Que faixa etária que está mais sujeita, que locais, quer dizer, não é acidental. Ele é uma distorção que tem predileção por algumas faixas etárias. Como 70% das vítimas têm menos de 45 anos, o Núcleo de Psicologia do Trânsito da Universidade Federal do Paraná, que nasceu em 2001, direciona boa parte de suas pesquisas para o comportamento dos jovens. A gente tem o objetivo de conhecer um pouco melhor o que o jovem faz no trânsito, né? Onde que ele localiza os riscos no trânsito e por que ele dirige e quanto que ele dirige, como que ele se comporta, assim, um levantamento, né, de maneira geral, assim. A gente pergunta sobre o álcool, se ele já dirigiu alcoolizado, se ele já pegou carona com um motorista alcoolizado. A pesquisa está começando agora, a gente vai concluir ela, acho que no final do semestre que vem, né. Já dá para ver que o jovem, ele se considera um bom motorista, mesmo tendo já dirigido várias vezes alcoolizado. Então, essa identificação de onde está o risco, a gente já está vendo que está sendo nessa direção, né? Que ele não acha que é mau motorista, por mais que já tenha dirigido bêbado várias vezes, né? Linguagem jovem, dinâmica de grupo e jogos. Para conscientizar futuros motoristas e os que estão começando agora, os alunos de psicologia usam todas as estratégias. A dinâmica que a gente faz é um jogo, o jogo Metafor, que envolve uma troca de fichas e o objetivo do jogo é sobrevivência. Assim. Isso é o que a gente utiliza para sensibilizar as pessoas para atingir uma discussão, um debate assim, sobre trânsito, né, risco de perder a vida no trânsito, espaço público, espaço privado. O único jeito deles saírem desse jogo é tendo esse insight de que o comportamento de grupo, com todos colaborando, é o único jeito de salvar todas as vidas. Não, pela própria maneira que se constitui o jogo, ele já é idealizado para um fim desse tipo. Acontece muito individualismo no começo, o pessoal querendo sobreviver por conta própria, cada um querendo se virar, mas não tem jeito. Eles têm que se interagir como grupo para poder terminar esse nosso jogo. As pessoas no trânsito, elas querem ter privilégios que elas têm dentro de casa. E daí elas querem fazer a mesma coisa que fazem em casa, querem fazer na rua.
Então isso entra em choque e faz com que esses comportamentos se caracterizem como comportamentos individuais, né? Privatizando um espaço que é público. Quando a gente descobriu isso na pesquisa, a gente imaginou que o nosso trabalho com os jovens tinha que caminhar por aí. Quer dizer, nós não temos que falar de sinalização, o que é excesso, nós temos que discutir o que é esse espaço que eles vão ocupar como motoristas. Se eles quiserem ocupar os mesmos espaços ao mesmo tempo, vai dar confusão. Sai da frente, seu porco folgado! Para descobrir quais eram as diferenças de pensamento entre motoristas que receberam mais de 9 multas por excesso de velocidade e os que nunca foram multados, a professora Yara desenvolveu a pesquisa Percepções de Motoristas sobre Excesso de Velocidade no Trânsito de Curitiba. Sabe o que ela descobriu? Eu encontrei 2 motoristas que disseram que excesso de velocidade é transitar na velocidade acima da placa. O restante dos motoristas, eles definem excesso de velocidade de maneira absolutamente individual, pessoal. As entrevistas da pesquisa são sigilosas, ninguém foi identificado, mas não é nada difícil encontrar quem pensa da mesma maneira. Acompanhe as respostas dadas à pergunta: o que é excesso de velocidade para você? Eu acho que é exceder o que é razoável. Não, a placa não quer dizer que está 60 por hora, você é obrigado a andar 60. Pode andar 80 com segurança também. Eu acho que é a velocidade que a gente sente. Eu costumo andar no meu limite. No limite da minha velocidade, tipo, do meu carro, tipo, a placa é 40, eu ando 45, 50. Porque tem lugar que a placa é muito alta e muito baixa, só que eu posso andar muito alto. Posso andar um pouquinho a mais da velocidade, né? Os motoristas que foram multados, a culpa é sempre do radar. O problema é a fiscalização, não é que eles dirigem em excesso de velocidade. A culpa é sempre do radar. O radar que foi colocado ali para pegar. Tem um motorista que disse: ou o radar não está medindo direito a velocidade, ou o meu velocímetro não está correto. Quer dizer, ele jamais acelerou além do que devia o veículo. As pessoas não admitem o princípio mais simples, são elas que aceleram ou freiam, imprimindo a velocidade que elas querem. Então, se alguém flagrou num excesso de velocidade, o problema não é ele andar em excesso de velocidade, o problema é que alguém flagrou esse excesso. Somente um dos motoristas entrevistados admitiu que o grande número de multas que tinha recebido significava que ele dirigia mal. Todos os demais culparam a fiscalização, até mesmo um que recebeu 45 multas. Ele dizia que era um absurdo, né? E que ele já tinha visitado países na Europa onde não existe um limite de velocidade estabelecido e que era incompatível, né? A maneira dele dirigir, a forma como a legislação estabelecia esses limites e a maneira como ele dirigia. Ele nunca havia sofrido acidentes, nunca havia provocado acidentes, então ele se julgava um motorista muito bom, que tinha condição de definir, né, a maneira como ele ia dirigir. E eu perguntei para ele, né, mas quem é que tem que definir o que é excesso? Aí ele me respondeu, os motoristas conscientes. Ele respondeu assim, os motoristas conscientes. E eu perguntei, e todos os motoristas são conscientes? Aí ele deu aquela parada e aí disse não. Então, quer dizer, na hora que você questiona a ideia, né, que ele tem, ele está se colocando no centro, porque ele se julgava um motorista consciente. Mas na hora que você mostra para ele que você tem um conjunto, né, de pessoas que vão ter visões diferentes, aí ele dá aquela parada e realmente se conscientiza, né, que ele, digamos, de certa maneira ele exagerou, né, quando disse que quem tem que definir é o motorista. A pesquisa aponta uma série de recomendações para melhorar o trânsito na cidade. Algumas delas, como a retirada dos avisos de fiscalização eletrônica, são muito impopulares entre os motoristas. Sou a favor do aviso. Tem que ter o aviso, né? Os engraçadinhos tem que ter aviso. Quer dizer, o indivíduo tem que saber que ele tem que agir de acordo com a lei, não porque tem alguém fiscalizando, mas porque existe uma regra para aquilo.
Campanhas para estimular a solidariedade no trânsito, acompanhamento de infratores, utilização de radares móveis, relocação dos fixos e até o uso de radares falsos estão entre as sugestões da professora. Outra recomendação é a da tolerância zero. Todo excesso de velocidade é gravíssimo. Você não tem excesso de velocidade para dividir entre grave e gravíssimo. Você não pode falar em limites dessa... Não é propriamente limite o termo, né? Mas falar que a partir de 20% de excesso da velocidade você vai considerar gravíssimo e acima disso é grave ou gravíssimo. E agora aqui no Paraná eles eliminaram, né, essa definição e adotaram, né, até 50% é grave e acima de 50% é gravíssimo. Isso significa que andar nas nossas vias rápidas a quase 100 por hora é apenas grave, quer dizer, você não pode admitir isso. Ou o excesso de velocidade é realmente algo perigoso e tem que ser combatido, né? Você tem que acabar com o mal, né, pela raiz, ou não é. Alguns já aprenderam a lição. Excesso de velocidade é ignorância. Outros ainda não. Vamos lá, anda logo! Sai da minha frente, seu folgado! Que pena, Sr. Wheeler. O senhor quebrou o seu brinquedo. Mas que isso seja uma lição, Sr. Wheeler. Dirija com cuidado, seja justo, pare de perturbar os outros e... Calado!